surpresa. O que temos aqui? Uma caixa que era. Então, sabemos que vamos ter uma historinha. Isso mesmo. Só que para essa historinha, vocês vão ter que me ajudar, ok? Como vai funcionar? Eu tenho aqui nessa caixa um monte de dicas que eu quero que vocês tentem adivinhar qual vai ser a história contada hoje. Tá legal? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o envelopinho das dicas. Vamos ver quais são as dicas para a gente descobrir qual será a história contada hoje, ok? Então, vamos para a nossa primeira dica. Na nossa história de hoje, teremos um cavalo. Qual será a história que tem um cavalo de personagem? E aí, alguém já sabe uma historinha que tenha um cavalo? Vai colocando aí nos comentários, porque eu quero ver se já tem alguém acertando. Temos um cavalo. Fica um pouco difícil, né? Uma dica só? Então vamos lá. Vamos para mais uma dica. Na nossa história de hoje, também teremos, uma mulher com a cara brava. Eu acho que ela deve ser malvada, hein? Então, temos uma mulher malvada na nossa história de hoje. Um cavalo e uma mulher malvada. Alguém já sabe qual é a história que a tia Kátia vai contar hoje, que tem um cavalo e uma mulher malvada? Alguém já sabe? Coloquem aí nos comentários, porque eu quero ver se alguém já está acertando qual vai ser a nossa história de hoje. Alguém já sabe? Ninguém sabe ainda? Então vamos para mais uma dica, hein? Na nossa história de hoje também temos árvores, muitas árvores. Então, acho que é uma floresta. Então, na nossa história de hoje temos um cavalo, uma mulher malvada e uma floresta. Alguém já sabe qual é a nossa história de hoje? A história que tem um cavalo, uma mulher malvada e uma floresta? Alguém já sabe qual é essa história? Vamos lá, gente, coloquem aí o que vocês acham. Qual é a historinha que vocês acham que a tia Kátia vai contar para vocês hoje? Vamos para mais uma dica então. Acho que tá difícil ainda, né? Ninguém tem nenhuma ideia qual é a história que vai estar sendo contada hoje. Vamos então para mais uma dica. Na nossa história de hoje, também temos um príncipe. Que história será essa? Temos um cavalo, temos uma mulher malvada, temos uma floresta e temos um príncipe. Qual será essa história? E alguém já sabe? Com todas essas dicas, alguém já sabe qual é a história de hoje? Ainda não? Tá tão difícil assim? Será que tá tão difícil? E aí ninguém tem nenhuma ideia de qual vai ser a história? Então eu vou dar mais uma dica. Vamos ver se vocês agora vão acertar qual vai ser a história. Temos aqui uma mocinha. E agora? Quem será? Que história será essa? Que temos um cavalo, temos uma mulher malvada, temos uma floresta, um príncipe e uma mocinha. Alguém aí já sabe qual é a história de hoje? Ainda não? Vamos lá, gente, coloca aí nos comentários qual é a historinha que vocês acham que vai ter hoje.
Vamos recapitular as dicas. Na nossa história, teremos um cavalo. Na nossa história, teremos uma mulher malvada. Que história será, hein? Na nossa história, também temos uma floresta. Qual será essa história? Na nossa história, também temos um príncipe. Que história será essa, não? Todo mundo curioso aí para saber? Na nossa história também temos uma mocinha. E aí? Alguém já tem algum palpite? Alguém já sabe qual é a história de hoje? Qual será essa história? Que temos cavalo, mulher malvada, floresta, príncipe e mocinha? Ainda tá difícil? Então eu vou passar a última dica. E eu tenho certeza que agora vocês vão saber qual é a história. A nossa próxima dica é uma trança enorme. Será que agora ficou fácil? Qual é essa história? Que temos um cavalo, uma mulher malvada, uma floresta, um príncipe, uma mocinha e uma trança enorme. Alguém aí já sabe? Olhando aqui os comentários, temos a Camila, falou que acha que é a Branca de Neve. Não é a Branca de Neve, Camila. A Cecília falou que é a Rapunzel. Ó, Cecília, acertou! A nossa história de hoje vai ser a Rapunzel. Eu vou contar então para vocês hoje a história da Rapunzel. Então fica ligadinho aí, prestando atenção, que a nossa história vai começar agora. Então vamos lá. Era uma vez um casal e a esposa estava grávida. Esse casal morava ao lado da casa de uma mulher muito má, muito má. Mas na casa dessa mulher má havia uma plantação de rabanetes. E a esposa, que estava grávida, ficou com muita vontade de comer rabanetes. Mas como que o marido iria pedir rabanetes para aquela mulher má, sendo que ela não dava? Ela não deixava ninguém chegar perto da plantação de rabanetes. Porém, a mulher estava com muita vontade de comer rabanetes. O marido então decidiu ir lá de madrugada, quando a mulher má já estava dormindo. Então ele foi calmamente até a horta da mulher má e pegou um rabanete e levou para sua esposa grávida. Ela preparou aquele rabanete, comeu e amou e queria mais. Mas não tinha mais, ele só havia pego um. Mas ela queria, mas eu quero comer mais um, eu quero comer mais um. O esposo resolveu voltar lá de novo. Esperou chegar a noite, esperou aquela mulher malvada pegar no sono de novo e ele foi lá devagarinho no quintal e apanhou mais um rabanete. Só que dessa vez a mulher malvada viu quando ele pegou o rabanete. Ela não disse nada para ele, mas ficou muito brava e jurou para ela mesma que quando aquela criança nascesse, ela iria pegar para ela. E passados tempos, a mulher teve o bebezinho, era uma menina muito linda, dos cabelinhos bem dourados. A bruxa ficou sabendo que havia nascido o bebê e ela também lembrou que iria pegar para ela aquele bebê. Então ela foi até a casa do casal e pegou a bebezinha para ela, olhou a bebê e falou: o nome dela será Rapunzel, e saiu correndo com o bebê.
Para que aquele casal não encontrasse mais a criança, aquela mulher tão malvada que todos chamavam ela de bruxa, de tão ruim que ela era, ela resolveu ir lá para a floresta. Ela foi para o meio da floresta. Chegando no meio da floresta, ela construiu uma torre muito alta, muito alta. Nessa torre não havia escadas, não tinha como ninguém subir nessa torre. E lá em cima, no alto da torre, tinha apenas uma janelinha. E lá dentro ela colocou aquela bebezinha, a Rapunzel. Os anos foram passando, aquela mulher malvada cuidava da Rapunzel como se fosse sua própria filha. Porém, ela não deixava ela sair de dentro da torre para nada. Ela não podia sair, ela ficava lá em cima presa, aprisionada. Todos os dias a mulher malvada saía, ia resolver as coisas dela e no final da tarde voltava. Era assim todos os dias. Ela nunca cortou o cabelo da Rapunzel. Então, com muito tempo, a menina foi crescendo, os cabelos crescendo cada vez maiores, aquelas tranças enormes foram crescendo e ela, todo dia, chamava pela Rapunzel e pedia para Rapunzel jogar as tranças. O cabelo da Rapunzel já estava enorme, chegava até ao chão. Aquela mulher malvada, no fim da tarde, quando voltava, olhava lá para cima e falava: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para baixo. A Rapunzel então jogava as suas tranças e aquela mulher malvada subia pelas tranças e ficava lá com a Rapunzel. Dava comida para a Rapunzel, penteava os cabelos da Rapunzel, cuidava dela lá. Todo dia era a mesma coisa. De manhã, a mulher malvada saía, ia resolver as coisas dela. No final da tarde, ela voltava e chamava: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para baixo. E assim a Rapunzel fazia, jogava suas tranças e ela nela subia. Todos os dias era a mesma coisa. Certa manhã, o príncipe passeava pela floresta com o seu cavalo. Quando ele, de repente, avistou aquela torre muito alta e ficou pensando: o que será que tem ali? Foi quando ele ouviu alguém chegando. Ele resolveu se esconder. Quando ele viu, era a mulher malvada chegando, aquela bruxa chegando. A bruxa chegava e gritava: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para baixo. Assim a Rapunzel fazia, jogava suas tranças e nela a mulher má subia. O príncipe, olhando aquilo, ficou pensando: tem uma pessoa lá em cima. E ele ficou ali escondido, só esperando a mulher malvada sair. Amanheceu o dia, aquela mulher malvada, pelas tranças da Rapunzel, descia e ia embora. O príncipe, observando isso todos os dias, viu que ela saía sempre no mesmo horário e chegava no final da tarde. Foi quando o príncipe teve a brilhante ideia de chamar pela Rapunzel. Então o príncipe chegou perto da torre, olhou para cima e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para baixo. A Rapunzel não reconheceu aquela voz, porque durante muitos anos ela só ouvia a voz daquela mulher má, que ela achava que era a mãe dela. Então, mas mesmo assim ela jogou a sua trança. Ela jogou a trança e o príncipe subiu pelas tranças da Rapunzel. Chegando lá em cima, olhou e viu que era uma moça.
era uma moça linda que estava lá dentro. E todos os dias ele ia lá conversar com a Rapunzel. Ficaram muito amigos. Aí ele percebeu que a Rapunzel era prisioneira daquela mulher malvada. O príncipe voltou para a cidade e começou a pesquisar em todos os lugares sobre a bruxa, sobre a Rapunzel, para tentar descobrir quem era aquela moça, por que ela estava presa no alto de uma torre, sem poder descer para nada, tinha que ficar lá. E ele ficou pesquisando, e ele ficou sabendo de toda a história da Rapunzel. Ele ficou sabendo que aquela mulher não era a mãe dela, que aquela mulher era uma bruxa muito má, que havia pego a Rapunzel dos seus pais e escondeu ela na floresta. Foi então que o príncipe teve a brilhante ideia de resgatar a Rapunzel das garras daquela bruxa, de retirar ela daquela prisão que ela estava. Então ele voltou lá cedinho no outro dia. Assim que a bruxa saiu, ele chegou no seu cavalo e foi lá e chamou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para baixo. A Rapunzel jogou as tranças e o príncipe por ela subiu. Chegando no alto da torre, o príncipe contou tudo o que havia descoberto sobre a bruxa, que havia descoberto que a Rapunzel era filha de outra pessoa e não dela. Contou para a Rapunzel que a bruxa havia pego ela de seus pais e levado ela para aquela floresta e havia trancado ela naquela torre. A Rapunzel, então, ficou abismada com aquilo, ficou muito preocupada. E agora? E ele falou para ela: não se preocupe, eu já tenho uma ideia. Vamos cortar as suas tranças, vamos descer por ela e eu vou resgatar você dessa prisão. Então a Rapunzel aceitou. O príncipe cortou as tranças da Rapunzel, deixou pendurada a trança, ele desceu pela trança da Rapunzel. A Rapunzel também desceu pelas suas próprias tranças, que eles haviam amarrado lá em cima, no pé da cama da Rapunzel. Então ela desceu. Agora ela estava liberta daquela prisão. Ela poderia agora ser livre. Ela poderia voltar para a casa dos seus verdadeiros pais. Então o príncipe levou a Rapunzel para a sua verdadeira família. E ele levou ela lá para a verdadeira família dela. No fim da tarde, a bruxa retoma. Quando a bruxa olha de longe e já vê as tranças na janela, pensou: ela já me viu chegando e já deixou as tranças para eu subir. Então, a bruxa má subiu nas tranças da Rapunzel e quando chegou lá em cima, cadê a Rapunzel? Cadê a Rapunzel? Ela fugiu, ela escapou. Então a bruxa acabou ficando aprisionada no alto daquela torre. A sua magia havia se acabado e a bruxa ficou lá em cima, presa, no lugar aonde ela havia deixado a Rapunzel presa. Ela ficou lá. Enquanto isso, lá na cidade, o príncipe mostrava para todos a Rapunzel, contava a sua história, que a Rapunzel havia passado muitos anos trancadas no alto de uma torre por uma mulher muito má que havia pego ela ainda bebê dos seus pais. E com isso, os pais de Rapunzel deixaram que o príncipe se aproximasse cada vez mais de sua filha. Eles cresceram, se tornaram adultos e começaram a namorar. E depois se casaram. E a Rapunzel e o príncipe viveram felizes para sempre. E a bruxa, ninguém sabe mais da bruxa. Essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da história. É uma história que a maioria das crianças já conhecem, na verdade. Só que é uma historinha muito legal, muito legal.
Então, e de atividade, o que a tia Kátia vai pedir para vocês fazerem? A tia Kátia vai pedir para vocês pegarem folha de sulfite, folha de caderno, lápis de cor, canetinha, giz de cera, tinta guache, tudo que vocês puderem, tudo que vocês tiverem disponível aí na casa de vocês e façam um belo desenho. Um desenho representando a história que a tia Kátia contou hoje, a história da Rapunzel. Quero que vocês façam esse desenho, tirem foto, mande para a tia Kátia, poste no Face da mamãe ou do papai, da titia, posta lá, marca a tia Kátia, que eu vou querer ver o desenho que vocês fizeram, tá bom?